Graça e paz. Palavra de hoje. Nós estamos aqui, mais uma vez, direto do templo da Primeira Igreja Batista em Guanhães, para estar trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua vida no dia de hoje. E visto esses problemas que nós temos passado, de quarentena, de reserva, de coronavírus, não podemos estar nos reunindo no templo para adorar o Senhor como de costume, e nós estamos aqui toda quarta e todo domingo até isso perdurar, para nós estarmos compartilhando, usando essas ferramentas que nós temos nos nossos dias atuais, para podermos estar levando a palavra de Deus. E eu queria ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, a partir do versículo 28 até o versículo de número 36, e nós queríamos pensar um pouquinho aqui nesse texto com você, baseado nesse texto no dia de hoje, aquilo que Deus ele tem para a minha vida, para a sua vida, para o nosso coração. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 28, diz assim a palavra de Deus: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O que eu quero pensar com você hoje? Qual é o nosso problema? Nós não estamos aqui com a pretensão de apresentar nenhuma fórmula mágica. Nós não estamos aqui com a pretensão de apresentar soluções mirabolantes para a sua vida, para o seu problema, para a sua casa, para a sua família. Nós não estamos aqui com a pretensão de apresentar nenhuma fórmula mágica, nenhuma solução para os problemas que nós estamos vivendo, passando, para os problemas da igreja na atualidade, para aquilo que nós estamos vivenciando. Mas nós estamos aqui numa certeza: nós temos um problema. E se nós não soubermos lidar com o nosso problema, nós vamos perecer. Por quê? Porque os problemas, eles são diversos. Os problemas, eles são em várias áreas. Os problemas, eles são crescentes. Os problemas, eles são reais. Os problemas, eles existem. Nós temos um problema. Mas escute, todo problema tem solução. Para todo problema existe uma solução, e a solução de cada problema está dentro do próprio problema. A solução para o problema está dentro do próprio problema. A questão é como que nós lidamos
com os problemas. Como que eu lido com o problema? Como é que eu lido com o meu problema? Qual é o meu procedimento? Qual é o seu procedimento? Qual é o nosso procedimento diante dos nossos problemas? Qual é o procedimento da igreja diante dos seus problemas? Qual é a minha reação? Qual que é a nossa atitude? Uma coisa importante aqui a destacar é que nunca nós estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. Sempre nós podemos contar com a presença de Deus. Eu vou repetir para você: nós sempre podemos contar com a presença de Deus. A igreja sempre pode contar com a presença de Deus. Eu não estou sozinho com os meus problemas. Você não está sozinho com os seus problemas. A igreja não está sozinha com os seus problemas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarde isso no seu coração. Os discípulos estão aqui, diz o texto, no monte, junto com Jesus. E eles acabam de vir de uma orientação em Lucas 9:23 sobre como carregar a cruz. Eles estão vindo de uma orientação sobre como carregar a cruz. Onde está a raiz do nosso problema? Onde que está a raiz das nossas adversidades? Onde que está a raiz das suas preocupações? Onde está a raiz dos nossos males? Tudo se resume numa coisa. Tudo se resume no carregar da cruz. Tudo se resume no princípio da cruz. Qual é o princípio da cruz? Se eu não entendo o princípio da cruz, eu vou ter dificuldade nessa caminhada de fé. E eu vou correr o risco de caminhar sem cruz, sem o evangelho de cruz. Então inicialmente eu preciso entender o princípio da cruz. Quem era Jesus nos dias da sua carne? Filho de Deus. Quem era Jesus antes dos dias da sua carne? Ele era o Messias. Ele era a promessa. Quem era Jesus na cruz? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem era Jesus na ressurreição? O Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu preciso entender o princípio da cruz, porque se eu não entendo o que é cruz, e cruz é a resposta de Deus à humanidade, e essa vida de crucificação, esse ensinamento de carregar cruz, de renúncia, esse ensinamento de vida de cruz, o que é a crucificação? É a resposta do homem em relação à resposta de Deus à humanidade. Isso é cruz. Isso é vida de cruz. Eu preciso entender o princípio da cruz. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. E eu preciso saber o princípio da cruz. Deus deu uma resposta para o homem. Deus deu uma resposta para a humanidade. E eu preciso dar uma resposta àquilo que Deus fez em relação à humanidade. E o que eu tenho feito? O que nós temos feito? Então a raiz das nossas adversidades, de todos os males, se resume em carregar a cruz, se resume no princípio que Jesus está ensinando, que é o princípio da renúncia.
Jesus carregou a sua cruz. Jesus carrega a sua cruz. Jesus carrega a cruz da renúncia. Jesus carrega a cruz do negar a si mesmo. E eu, e nós, e você, e a igreja, o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa atitude? Como é que nós temos procedido em relação a todas essas verdades espirituais? A grande maioria não quer cruz. A igreja quer um evangelho sem cruz, o evangelho de facilidade, o evangelho de prosperidade, um evangelho só de promessas, um evangelho que só fala aquilo que eu quero ouvir, não o que eu preciso, mas aquilo que eu quero ouvir. O evangelho da caixinha da promessa, onde só tem promessa, e qualquer coisa que eu tirar nessa caixinha é promessa. Não queremos, a grande maioria não quer cruz. A grande maioria, e a grande maioria daqueles que se denominam igreja, não querem renúncia, não querem renunciar. A grande maioria não quer morte. Nós queremos continuar vivos, nós queremos continuar reinando, nós queremos continuar no governo, nós queremos continuar administrando, nós queremos continuar no controle. Nós não queremos morrer, nós não queremos morte, e o nosso eu está vivo. O nosso eu está vivo, e a raiz de todos os males, a raiz das minhas adversidades, a raiz das minhas preocupações, está exatamente nessa questão de que eu não entendo cruz, a proposta de Deus. Eu não entendo esse princípio, e eu não quero morrer. Pelo contrário, eu quero vida de abundância, porque a promessa, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu quero a vida de abundância, eu quero a promessa sem detalhe, sem fazer nada, sem pagar preço nenhum, sem sacrifício. Eu quero, mas eu não quero morrer. Queremos o nosso eu no centro, queremos o nosso eu no controle, queremos o nosso eu no domínio, queremos o nosso eu quero a minha vontade, não a vontade de Deus. Eu quero a minha vontade, eu quero o meu reino, o meu reino. Eu quero o meu egoísmo. Sabe o que está nos faltando? Sabe o que está faltando para você, para a sua vida? Sabe o que está faltando para a igreja? Morte do eu. Sabe o que está faltando para nós? Morte do eu. Sabe o que está faltando para você? Sabe o que está faltando para a sua vida? Sabe o que está faltando para a igreja? Cruz. Entender e praticar o princípio da cruz. Nós estamos dispostos a ser uma igreja morta? Nós estamos dispostos a ser uma igreja morta? Nós estamos dispostos hoje a morrer? Nós estamos dispostos hoje a pagar o preço? Nós estamos dispostos hoje a viver o evangelho da cruz? Nós estamos dispostos hoje a vivermos o evangelho da renúncia, a praticar aquilo que o Senhor deixou como ensinamento? Você está disposto a crucificar o seu eu, a sua vontade, as suas emoções hoje?
nós estamos dispostos a sacrificar a nós mesmos? Será que eu estou disposto a isso? Escute, você precisa morrer. Você precisa morrer para viver. Nós precisamos morrer. E olha, eu vou te dar uma notícia. Sabe o que está te matando? Sabe o que está acabando com a sua vida? O seu eu está te matando. O seu eu está te matando. Você precisa morrer. E o que eu quero pensar um pouquinho com você aqui hoje, baseado nesse texto da palavra de Deus? Qual é o nosso problema? E eu queria destacar algumas coisas aqui com você, pensar em algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu queria destacar com você está no versículo 33 do nosso texto, Lucas 9, versículo de número 33, que diz assim: ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Qual é o nosso problema? Acomodação. Qual é o nosso problema? Acomodação. Olha o que Pedro declara aqui: vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. O que ele está dizendo em outras palavras? O que significa isso? O que eu aprendo aqui com essa declaração de Pedro? O que isso tem a ver comigo, com você, com a igreja? O que isso tem a ver com a nossa vida? Sabe o que ele está dizendo? Vamos continuar fazendo o que sempre fizemos. Vamos ficar aqui. Vamos continuar fazendo o que sempre nós fizemos. Sabe o que isso significa? Acomodação com a situação. E tem muita gente assim. Tem muita gente vivendo assim, e o problema de muitos de nós é essa acomodação no nosso coração, de querer ficar aí fazendo a mesma coisa, dando continuidade naquilo que não funciona na nossa vida, insistindo com aquilo que não funciona. A igreja acomodada com a situação, nós acomodados com a situação, diante de um sistema. Nós vivemos em um sistema que vive em mudanças. Nesse exato momento que eu estou aqui gravando essa mensagem, esse vídeo, com certeza está havendo algum tipo de lançamento em alguma área, está tendo alguma novidade tecnológica. Saiu talvez hoje um celular novo, talvez saiu um programa de computação novo no mercado, talvez a ciência hoje, nesse exato momento, coronavírus, talvez a ciência descobriu alguma coisa nova, além do medicamento de malária que já está sendo usado aí com certa eficácia. Talvez alguém descobriu a vacina, a cura. Talvez na moda hoje, agora, está sendo lançado alguma novidade. Diante de um sistema que vive em mudanças, nós como igreja vivemos uma vida de acomodação. Vamos ficar aqui, vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Vamos ficar aqui. Mudar para quê? Vamos ser conservadores, radicais.
Não vamos ter mudanças. Não, porque em 1845 funcionava assim e nós não podemos mudar aquilo que já funcionou. Acomodação. Vamos ficar aqui. Mudança traz transtornos. Toda mudança traz transtornos. Ideias novas trazem insegurança, medo. Então a mudança, ela traz transtornos. Mas aprenda uma coisa aqui: Deus é Deus de renovação, Deus é Deus de transformação, Deus, Ele é Deus de mudanças. Olha para a gente, olha para a vida da igreja, tudo formatado. E se alguma coisinha sair do formato, ei, isso não é de Deus. É tudo igual, é uma mesmice. Estamos formatados. Ah não, nós não podemos mudar isso, nós não podemos mover isso. E a única coisa que muda no nosso formato são os hinos, são os cânticos, são os textos. O resto, tudo a mesma coisa. Vai fazer isso, vai acontecer isso agora. Agora vai dar aviso, agora vai tirar dízimo e oferta, agora vai fazer uma oração, agora vai abrir o texto, agora vai fazer outra oração, agora vai se pregar o texto, agora vai se fazer o apelo, vai se convidar na frente, agora vai fazer uma oração, agora vai dar a bênção apostólica e agora está encerrado. Vamos ficar aqui. E nós vivemos então meu problema, nosso problema, um dos nossos problemas é acomodação. Jesus se transfigura diante deles aqui. Eles estão tendo uma experiência nova, coisa que eles nunca viram. Saiu do formato. E Jesus então vai com esses três para o monte, depois de um ensinamento, depois de passar uns princípios para eles. E agora Jesus traz algo novo. Sai do formato e se transfigura diante deles, trazendo algo novo, trazendo uma revelação. E nós estamos satisfeitos para não mudar. Não, mudança. Nós estamos acomodados, nós estamos formatados. Escute o que eu vou te dizer. É tempo de vinho novo. É tempo de vinho novo. É tempo de nova aliança. É tempo de odres novos. É tempo do novo de Deus para a sua vida. É tempo do novo de Deus para a vida da igreja. Saia da acomodação. Uma segunda coisa que eu queria destacar com você está no versículo 32 do nosso texto, Lucas 9, verso de número 32, que diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Segunda coisa, qual é o nosso problema? Escute, sono da indiferença. Dormiam. Eles estavam sonolentos, eles estavam com sono. Sabe o que significa? Eles não percebiam nada ao seu redor. Eles não conseguiam perceber nada ao seu redor. Por quê? Porque eles estavam com sono.
Eles estavam entorpecidos. Sabe o que significa isso? Visão distorcida. Sabe o que significa isso? Delírio. Olha a visão de Pedro. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Olha a visão dele. E os outros 9 que não estavam lá? Que se lasque. Visão distorcida. Visão totalmente distorcida. Olha a nossa visão. Olha a visão que a gente tem com o sistema. Quem não conhece a Cristo é safado. Quem não conhece a Cristo é sem vergonha. Quem não conhece a Cristo é ímpio. Quem não conhece a Cristo é corrupto. Quem não conhece a Cristo é desonesto. Essa é a nossa visão. Visão distorcida. Visão totalmente entorpecida. Indiferença. Não, eu não tenho nada com isso. O que nós podemos fazer? Não vamos ficar aqui dentro das nossas 4 paredes. Vamos continuar aqui com a nossa tendinha. Vamos fazer tendinhas aqui. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Para que mexer com esse negócio lá fora? Não, a coisa está muito difícil. Ah, não, é uma competição injusta. O mundo é cruel. Vamos continuar aqui. Eu preciso ser o altar de Deus. Vou repetir para você. Eu preciso ser o altar de Deus. Porque é no altar que o fogo arde. Eu preciso ser altar de Deus. Tem muita gente que confunde. E a gente quer púlpito. Porque a gente acha que púlpito é altar de Deus. Que púlpito dá ibope. Deus não está à procura de celebridades. A palavra diz que Deus está à procura de adoradores. Então eu preciso ser altar de Deus, porque se eu for altar de Deus, se você for altar de Deus, aonde eu for, eu vou ser púlpito. E a gente quer ficar aqui, queremos ficar aqui presos debaixo dessas 4 paredes, queremos ficar aqui nas nossas estruturas humanas. Como eu disse na mensagem passada, Deus não é Deus de estrutura. Queremos ficar aqui fazendo a mesma coisa, no mesmo formatozinho, do mesmo jeitinho, ou dormindo o nosso soninho da indiferença, com uma visão totalmente distorcida do que é aquilo que Deus tem como visão, como propósito. Queremos continuar aqui, dormindo o nosso sono da indiferença. Acorda, crente, acorda, igreja, acorda desse sono de indiferença. É tempo da igreja, é tempo da igreja dos filhos de Deus, é tempo da manifestação dos filhos de Deus. A criação está aguardando, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e esse tempo é o tempo da igreja. Esse tempo é o tempo de eu me levantar, esse tempo é o tempo de eu fazer diferença, esse tempo é o tempo de eu acordar desse sono de indiferença e sair dessa mesmice e começar a fazer alguma coisa, e começar a realmente ser igreja do Senhor e não instituição. Eu preciso ser altar, porque eu sendo altar vai ter fogo, e aonde eu for não vai faltar púlpito. Terceira coisa que eu queria destacar com você: qual é o nosso problema?
Verso 33, vou repetir para você. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Qual é o meu problema? Qual é o seu problema? Qual é o problema da igreja? Transformar Jesus em droga. Transformar Jesus em droga. Olha o que o texto diz: não sabendo ele o que dizia. Senhor, vamos ficar aqui, nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo ele o que dizia. Nós sabemos o que nós dizemos, nós sabemos aquilo que nós pregamos. Nós temos transformado Jesus em uma droga. Nós temos transformado Jesus em religião. E a religião gera o quê? A religião produz o quê? Religiosos. E nós temos gerado um monte de religiosos. Quem não pensa em crescer não sabe o que está dizendo. Vou repetir para você: quem não pensa em crescer não sabe o que está dizendo. Igreja saudável cresce. Vou repetir para você: igreja saudável cresce. Escute, igreja saudável atrai pecadores. Ei! Igreja saudável atrai pecadores. Se eu não cresço, se você não cresce, se igreja não cresce, vá você para a cruz. Se eu não cresço, se a igreja não cresce, vá você para a cruz. O problema não está no outro não. Porque a gente tem uma mania de transferir responsabilidades. A gente nunca assume, nunca é para mim, nunca sou eu, sempre é o outro. O problema sempre é o outro, o problema sempre é a liderança, o problema sempre é a igreja, o problema é a cidade, é o sistema, é o governo, é o Bolsonaro. O problema sempre está em alguém, nunca está em mim. Ei, se você não cresce, se a igreja não cresce, vá você para a cruz. Você tem que morrer, porque você está vivo. E nós temos transformado Jesus em religião, e temos gerado um monte de religiosozinhos, escravos de um sistema religioso arcaico, ultrapassado. Vamos continuar fazendo do mesmo jeito, vamos ficar aqui. É tempo de mudança, é tempo de despertamento, é tempo de se levantar, tomar uma decisão, jogar a capa empoeirada fora como Bartimeu e caminhar na direção de Cristo, caminhar na direção da cura, caminhar na direção do Senhor, caminhar na direção dele. Se você não cresce, se a igreja não cresce, vá você para a cruz. Versículo 33, eu quero destacar mais uma coisa. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, estou insistindo aqui, tá bom? Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o nosso querido Moisés e outra para o nosso profeta Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Qual é o nosso problema? Querer viver no monte. Vamos ficar aqui. Onde que eles estão? No monte. Eles acabam de vir de um ensinamento de cruz, de vida de cruz. Olha, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. Vem, renuncia tudo e vem. Vem andar comigo. Vem viver pela fé.
Então eles estão vindo de um ensinamento, e eles estão agora aqui, no monte, tomados de sono, cansados. E de repente, do nada, Jesus se transfigura diante deles. E eles têm uma visão, uma revelação da glória de Deus, uma manifestação da glória de Deus. E qual que é o desejo de Pedro? Pedro, então, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, que se lasquem os outros 9, o problema é deles que não estão aqui, nós estamos aqui, nós somos privilegiados, vamos ficar aqui, Senhor. Vamos viver no monte. Vamos viver uma vida de monte. Hoje nós temos aí pessoas que vão para monte, que oram em monte. Eu não tenho nada contra monte, nada. Só tem um problema, um princípio de monte. Monte era lugar de sacrifício, e não lugar de buscar revelação de Deus, intimidade com Deus, que eu vou me aproximar mais. Monte era lugar de sacrificar. Então eu não tenho nada contra monte, orar em monte, eu não tenho nada contra isso, mas eu sou contra viver essa vida de monte. Você está entendendo? Viver uma vida de monte. Por quê? Subir o monte é bom, às vezes é até necessário. Existem aqueles momentos, né, que você precisa desse tempo com Deus, e aí você vai para um momento a sós com Deus, bacana, lindo, beleza. Só que eu não posso esquecer uma coisa, eu preciso descer o monte. O mais importante, o descer é mais importante do que o subir. Por quê? Porque muitos estão querendo o céu na terra. Muitos estão querendo o céu na terra. Comunhão sobrenatural, revelação, profecia, adoração, transe, viver o céu. E embaixo do monte, o que tem debaixo do monte? O que esperava eles debaixo do monte, lá no pé do monte? O que estava aguardando por eles? O que tem debaixo do monte? Caos. Olha o que a gente está vivendo no presente momento: caos. Caos mundial, caos social, caos político. Nós estamos vivendo caos. Não, vamos ficar aqui, eu vou subir o monte, vou viver uma vida de monte. Lindo, utopia gospel. Eu vou viver uma vida de monte, eu vou viver uma vida de isolacionismo, eu vou viver uma vida de mosteiro, santidade. Vou para o monte, vou viver isolado, vou viver a minha vida, e o resto, o que está ao meu redor, visão distorcida, se lasque, não é problema meu. O meu problema é a minha vida de monte, é o viver no monte. Só que a Bíblia fala um negócio, que Jesus veio para os enfermos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para salvar. Jesus veio para colocar em ordem o caos. Talvez a gente não suba monte, mas a igreja vive uma vida de monte. Talvez a gente até nunca teve experiência de subir um monte para orar, para buscar Deus, se santificar, mas talvez a vida que a gente está vivendo como igreja é uma vida no monte. Uma vida de utopia gospel, de egoísmo gospel, de idolatria gospel, de oferta gospel, sacrifício gospel, tudo gospel. E temos vivido uma vida de monte.
Ei, nós precisamos sair dessa vida de monte, nós precisamos descer o monte, porque lá fora tem um caos, lá fora existe uma pandemia, lá fora existe um monte de gente perdida, lá fora tem um monte de gente carente, um monte de gente precisando da palavra de Deus, um monte de gente precisando de pão, um monte de gente precisando de ajuda, um monte de gente precisando de oração, um monte de gente precisando de uma palavra de esperança, uma palavra de fé, um monte de gente esperando, aguardando, faminto, e nós vivendo dentro de 4 paredezinhas, a nossa vidinha de monte. Vamos ficar aqui, vamos continuar fazendo a mesma coisa que nós sempre fizemos. Eu dei uma ajuda uma época para uma igreja, eram meia dúzia de pessoas. A igreja tinha templo, a igreja tinha casa pastoral, mas não tinha igreja. E eu me lembro que numa reunião com essas 6 pessoas, a gente conversando e levando algumas estratégias, alguns pensamentos, uma irmã nessa reunião virou para mim e falou: pastor, não vamos pensar nesse negócio de crescer não. Vamos continuar aqui no monte, vamos continuar fazendo as mesmas coisas que nós sempre fizemos, porque esse negócio de crescer, pastor, é ruim, porque aumenta o número de pessoas, e aí o que acontece? Aí a gente perde a comunhão. Enquanto nós somos 6 aqui, nós temos comunhão, e aí a gente vai perder comunhão, a gente nem conhece as pessoas direito, não sabe nada da vida das pessoas. E eu virei para ela e disse: irmã, não é essa a visão de Deus. E outra, amanhã um morre, são 5, depois da manhã um vai embora, são 4, depois da manhã um é transferido para um outro lugar, são 3, e daqui a pouco não tem ninguém, irmão. Não é essa visão, mas nós muitas vezes estamos nessa visão, vida de monte. Vamos ficar aqui, vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Ou escute, é tempo de sair dessa vida de monte, é tempo de descer do monte, porque essa não é a visão de Deus, este não é o propósito de Deus. Eu preciso descer dessa vida de monte. Desça dessa vida de monte. Esse tem sido o meu problema, e esse tem sido o nosso problema como igreja. Ainda nesse versículo 33, Pedro ele faz a proposta de se levantar, fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Só que ali não tinham 3 pessoas, ali tinham 6 pessoas, porque também tinha Pedro, também tinha Tiago e também tinha João, e a proposta dele era fazer o quê? 3 tendas. Qual que é o meu problema? Qual que é o nosso problema como igreja? Síndrome da tenda. Vou repetir para você: síndrome da tenda. Façamos 3 tendas. A síndrome da tenda, ela produz cegueira espiritual. Vou repetir: a síndrome da tenda, ela produz cegueira espiritual. A síndrome da tenda, a igreja não enxerga o crescimento do reino. A síndrome da tenda produz cegueira, e eu não consigo enxergar o crescimento do reino. Quantas tendas eles queriam construir? Levantar? 3. Quantas pessoas eram? 6. O que significa isso? Cegueira espiritual. E tem gente que está assim. O nosso problema às vezes é esse: nós estamos cegos espiritualmente, nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz.
Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber. Nós estamos aí nesse sono de indiferença, nessa visão distorcida, na síndrome da tenda, e nós não conseguimos entender. Jesus ali trazendo uma experiência maravilhosa para eles, e eles não estão entendendo nada. Deus às vezes está aí querendo se manifestar na sua vida, trazendo uma transfiguração na sua vida. Só que você está cego, síndrome da tenda, e a minha visão está distorcida e eu não consigo enxergar nada, eu não consigo entender nada. Uma outra coisa que eu queria destacar com você aqui: qual que é o nosso problema? Viver uma transfiguração única. Esse é um outro problema nosso. Viver uma transfiguração única. Escute o que eu vou te dizer. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a igreja é uma transfiguração semanal. E ainda posso ir mais longe. Talvez Deus tenha uma transfiguração para mim diária. Só que qual que é o problema? Eu não busco. Não é que Ele não queira fazer, não é que Ele não queira trazer algo novo na minha vida, fazer algo novo, não é que Ele não queira trazer ensinamento novo, não é que Ele queira trazer uma revelação nova. E aqui, olha, eu quero dizer para você, revelação é progressiva, querido, porque senão os teólogos de plantão, não, essa palavra revelação, porque revelação e inspiração, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Revelação é progressiva. Quando eu estudei, a ciência me ensinou que átomo era indivisível. Anos depois se passaram, e a ciência descobriu que o átomo é divisível. A ciência mentiu para mim? Não mentiu. Mas era o conhecimento, era a revelação que eles tinham naquela época. Era a verdade que eles tinham. Só que o tempo passou e eles descobriram que o átomo é divisível. A revelação é progressiva. Não, eu aceitei Jesus, eu já sei tudo. Ei, tome a sua cruz dia após dia. Discipulado é todo dia. É um dia depois do outro. Só que tem muita gente que vive uma transfiguração única, uma experiência única. Quando eu me converti em 1920, porque nós precisamos voltar ao primeiro amor. Ô discursozinho fajuto e falido. Nós precisamos, a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Não, você precisa viver transfiguração semanal, você precisa viver transfiguração diária, você precisa ter vida devocional com Deus, você precisa se relacionar com Ele, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa entrar no quarto em secreto e fechar a porta e ter intimidade com Ele, porque Ele quer trazer transfigurações diárias, semanais, mensais, todo dia. Então saia desse comodismo, dessa acomodação, porque o seu problema é que você viveu uma transfiguração e que não morreu por aí. Não, cruz é o fim de todas as coisas. Ei, querido, cruz não é fim de nada, cruz é o princípio, não é fim. É o princípio. E eu estou vivendo como se fosse fim. Eu quero viver cruz como se fosse fim. Não, já fui no Calvário, já fui para a cruz. Aleluia. Eu não preciso de mais nada. É porque você está acomodado nessa transfiguração única. A igreja está acomodada. Vamos esperar Jesus voltar. Nós estamos cheios de medo. Olha lá, os discípulos, depois da morte de Jesus, vão para uma casa, trancam tudo, põem trancas
nas janelas, nas portas, trancam com ferrolhos e vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, porque se fizeram isso com Jesus, imagina o que vão fazer com a gente. Ai, o que vai ser de nós? Ai, a coronavírus, a pandemia, a crise. Ai, o que vai ser? Cheios de medo. Vamos esperar Jesus voltar. Vamos ficar aqui fazendo o que nós sempre fizemos. Vamos continuar nessa nossa vidinha de transfiguração única. O que eu preciso? O que você precisa? O que nós precisamos? Nós precisamos viver uma transfiguração semanal. Nós precisamos viver uma transfiguração todos os dias. Outra coisa que eu queria destacar com você: qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Cristianismo de consumo. Qual que é o nosso problema? Qual que é a doença dos nossos dias? Cristianismo de consumo. Não somos adoradores, somos consumidores. Nós não temos sido adoradores, nós temos sido consumidores. Nós vamos a reuniões para consumir e não para adorar. Deus só está presente nos eventos quando todas as pessoas que estão nos eventos estão por causa da presença dele e não por causa de preletor ou de banda de música. Nós temos sido consumidores, nós não temos sido adoradores, nós temos vivido um cristianismo de consumo. Esse tem sido o problema da igreja na atualidade, esse tem sido um problema da minha vida, porque eu não quero adorar, eu quero consumir. Eu não quero dar, eu quero receber. Há uma inversão de valores. E nós estamos aqui, você está aí agora de repente, não para adorar, mas você está aí para consumir, para receber algum benefício. Queremos ver show pirotécnico, queremos ver coisas tremendas, varões de vestes resplandecentes, anjos voando, queremos ver fumaça, queremos ver fogo. E cada culto tem que ter algo espetacular, mirabolante. Cada culto tem que ter um evento novo, algo novo, porque senão não atende aquilo que eu preciso. Consumidores da fé e não adoradores. E escute, por que nós somos raquíticos?
Por que a igreja é raquítica? Você é raquítico, a igreja é raquítica. E às vezes tem multidão. Ei, por que a igreja com multidão é raquítica? Porque consumidor da fé não cresce. Vou repetir para você. Consumidores da fé não crescem, engordam. E de repente tem um monte de gordo. Ô gordo! Por quê? Porque nós somos consumidores da fé. Somos consumidores, somos multidão. Só que estamos atrás dos benefícios, daquilo que Ele tem para oferecer. A igreja, ela não recarrega a sua bateria. Jesus está aqui trazendo algo novo, transfigurando diante deles, trazendo uma experiência nova para eles. E o que acontece com eles? De repente estão nessa visão de cristianismo de consumo. Temos criado ídolos, existe idolatria no nosso meio, mas não tem adoração. O meu problema é cristianismo de consumo. Lucas 17, eu queria ler Lucas 17, 33 com você. E eu queria destacar mais uma coisa aqui. Qual é o nosso problema? Lucas 17. Não é esse, é 33, perdão. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Qual é o meu problema? Esperar a morte chegar. Qual que é o nosso problema? Esperar a morte chegar. Quando que nós achamos vida? Quando que eu tenho vida? Quando encontramos Deus. Quando é que eu tenho vida? Quando eu encontro a Deus. Se eu estou esperando a morte chegar, é porque eu não encontrei Deus. Se eu estou esperando morte chegar, é porque eu não encontrei Deus e eu preciso rever os meus conceitos. Porque tem muita gente que está assim, vivendo a sua vida, vou esperar a morte chegar. Vamos esperar a morte chegar, vamos levando, vamos tocando a vida, vamos esperar a morte chegar. Se eu estou vivendo esperando morte chegar, é porque eu não encontrei Deus ainda. Eu vim para que tenham vida. Aquele que, a matemática de Deus, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ouvir mais crer, vai ser igual à vida eterna. E não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E duas coisas aqui, para eu terminar com você, duas coisas para a gente fechar o nosso pensamento de hoje, sobre qual é o nosso problema. Primeiro, não viver com senso de missão. Qual que é o meu problema? Qual que é o seu problema? Qual que é o problema nosso como igreja? Não viver com senso de missão. Não havia senso de missão no coração dos discípulos, daqueles três ali, no coração de Pedro, principalmente, que manifestou. Talvez eles tiveram uma reuniãozinha grupal, pequeno grupo, né? 3, reuniu lá e pá. Mas eles não tinham senso de missão. Não havia senso de missão no coração deles. Não há senso de missão no coração nosso. Não há senso de missão no coração da igreja. Nós não temos esse senso de missão.
Temos que ide, para onde? Para onde? Para o pé da montanha. Temos que ir para onde? Para o pé da montanha, para o caos. Temos que ir para onde? Para o pé da montanha. Eu preciso descer o monte. Eu preciso ir para onde se encontra o caos. Eu preciso ir de encontro ao caos. Eu preciso ir de encontro ao pecado. Eu preciso ir de encontro ao pecador. Eu preciso ir de encontro aos oprimidos. Eu preciso ir, e para eu ir, eu preciso descer do monte, descer dessa condição, descer desse comodismo, descer dessa indiferença, dessa insensibilidade de coração, desse pensamento de que essa visão de delírio, de distorcida, de que eu não tenho nada com isso, não é problema meu que está acontecendo aí fora. Eu não tenho nada com isso, não é responsabilidade minha. Eu vou ficar aqui vivendo a minha vida, a minha vidinha, vivendo aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso fazer a missão. Eu preciso fazer a missão. Eu preciso descer. E descer o monte é sair dessa condição atual que nós nos encontramos. Descer o monte para você e para mim hoje, resolver o meu problema, é sair dessa condição que nós nos encontramos hoje. Desça o monte. E a última coisa que eu queria ler com você está no nosso capítulo 9, Lucas 9. E eu queria ler com você o versículo 37 a 41. Lucas 9, que diz assim, 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Traze o teu filho. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira epístola de João 4, verso 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Qual é o meu problema, o nosso problema, o problema da igreja? Incredulidade. Incredulidade. Somos incrédulos. Eu falei aqui na mensagem passada, a igreja precisa crer naquilo que ela prega. Eu preciso crer naquilo que eu prego. Eu preciso crer na palavra. Ou a palavra de Deus é a palavra de Deus, ou então vamos rasgar esse livro e isso é best-seller. Ou é a palavra de Deus ou contém. Vamos ser realistas, vamos sair de hipocrisia, de falsidade, de religiosidade mórbida. Ou eu creio ou eu não creio, é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. E a gente se diz aí cristão, crente, batista, e a gente não crê. O meu problema é incredulidade, o nosso problema é incredulidade. O nosso problema é medo do fracasso. Nós temos medo de fracasso. Nós não cremos.
Você crê? Você crê no seu coração? Você crê que eu posso? Olha aqui o pai. Ei, o meu filho tem um problema. É um espírito que o toma. Ele é endemoniado, Jesus. Mas eu trouxe ele para os seus discípulos. Eu trouxe ele para os discípulos que representam a igreja. Eu trouxe ele para a sua igreja. E a sua igreja não resolveu o problema do meu filho. Eu queria saber do Senhor. O Senhor pode resolver o problema do meu filho? Porque o espírito toma, ele convulsiona, ele cai no chão, ele rola. Ah, não, é epilepsia. É porque a ciência não era evoluída. Não. O texto falou que era doença. O texto falou que era um espírito. Ah, não, porque a ciência não tinha conhecimento. Eu estou lutando contra o quê? Porque Paulo disse que a minha luta não é contra carne, nem sangue. Mas a minha luta é espiritual, contra principados e potestades e hostes do mal. Eu estou numa guerra espiritual, não física. Não física. Só que a gente não crê. O mundo espiritual é mais real do que o mundo material. O que governa esse mundo material é o espiritual. É o espiritual, porque tudo veio do espiritual. Tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. Mas eu não creio. Será? Será, pastor? Será que Deus pode? Aí a Bíblia fala, mas será que eu posso confiar? Medo de fracasso. O meu problema é incredulidade. Escute, você vai errar. Eu vou errar. A igreja vai errar. Eu vou errar, você vai errar, a igreja vai errar, líderes vão errar, pastores vão errar, mas escute, Jesus sempre vai te dar outra oportunidade. Jesus sempre vai te dar outra oportunidade. E escute que eu vou te dizer da parte de Deus para a sua vida. E receba se você quiser, se você tiver fé para receber. Onde o diabo tem dito que acabou na sua vida, vou repetir, onde o diabo tem dito que acabou na sua vida, em nome de Jesus, Deus abre uma porta de escape no céu para você. Vou repetir tudo para você. Escute, onde o diabo tem dito que acabou naquela área, ali nessa área sua aí, que ele está dizendo, não, acabou, tem jeito, não, ei, não tem mais esperança para você não. Onde o diabo tem dito que acabou na sua vida, hoje, em nome de Jesus, Deus abre uma porta de escape no céu para você, para a sua vida, para isso que você está vivendo. Deus é Deus de escape. Deus é Deus de escape, creia no seu coração, saia da incredulidade, não acabou, não temas no teu coração, porque primeiro João disse lá, que Deus é maior, e maior é o que está em mim, maior é o que está em você, maior é o que está na igreja, do que o que está no mundo. Deus é maior. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que a gente não tem fé no coração. Ai, pastor, isso é muito fácil de dizer. Eu já sei. Isso é argumento que todo mundo... Não. Ou é ou não é. Ou eu creio ou eu não creio. Sai dessa acomodação. Sai dessa formatação. Desce dessa vida de monte. Sai dessa síndrome de tenda, de cegueira espiritual. Não consegue ver, não consegue discernir, não consegue entender.
Sai dessa vida de evangelho sem cruz, porque isso não existe, esse evangelho não existe. É evangelho do faz de conta, não existe esse evangelho. Toma a sua cruz, dia após dia, morre para si mesmo, abra mão, renuncie, seja um altar, para que onde você for haja púlpito, haja palavra. Jesus era um altar, e aonde ele ia existiam púlpitos. Todo lugar que ele ia tinha mensagem, porque ele era o altar, a chama estava acesa no altar. Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. E Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele continua agindo, trabalhando, se movendo ao meu favor e ao seu. Soberano, tem o controle, domínio de todas as coisas. E hoje, Deus quer trazer uma transfiguração nova para você. Hoje Deus, Ele quer trazer algo novo para a sua vida, para o seu coração, para isso tudo que você está vivendo. Olha, eu quero te dar uma palavra ainda, antes de eu orar aqui com você. Se você não está satisfeito com tudo isso que você está vivendo na sua vida, olha para trás, porque tem uma lei de semeadura e não tem como eu sair dela. E se você não está satisfeito com aquilo que você está vivendo hoje, agora, é porque você está colhendo aquilo que você plantou. Então comece a semear sementes boas, para que lá na frente você possa ter uma colheita boa. Sua vida vai mudar. Deus não nos abandonou, Deus está no controle. Há esperança para você, há esperança para mim, há esperança para o Brasil, há esperança para Minas Gerais, há esperança para o mundo. Jesus Cristo de Nazaré, e Ele veio para trazer algo novo da parte de Deus para cada um de nós. E nesse dia, aonde você está, não sei o horário que você está assistindo essa palavra, mas aí aonde você está, saiba que se você está ouvindo essa palavra, porque Deus levantou você para ouvir, e te deu essa oportunidade para ouvir, porque Deus tem algo para fazer na sua vida, e Ele vai trazer uma transfiguração nova, e algo novo dele vai acontecer na sua vida, na sua história. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais esse momento aqui, obrigado pela Tua palavra que é rica, ó Deus, que é manancial de vida, é fonte inesgotável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é solução, o Senhor é resposta. Obrigado porque nós podemos contar com o Senhor em toda e qualquer circunstância. E, ó Deus, no dia de hoje, que o Senhor traga uma transfiguração nova, para que, ó Deus, algo novo do Senhor possa acontecer na minha vida, na vida dessa pessoa que nos ouve agora. Eu não sei o que ele está vivendo, ela está vivendo, o que ele está passando, ela está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando nesse coração, suprindo necessidades nessa vida, mudando essa história, mudando as circunstâncias, levantando o Senhor, ó Deus, e no nome de Jesus, operando algo tremendo, maravilhoso, e que haja um despertamento, que haja restauração, que haja libertação, que haja cura e que haja salvação, que haja esperança, alegria nesse coração. Deus, eu quero abençoar essa vida com toda sorte de bênçãos em Teu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado por esse momento. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista de Goiânia, palavra de hoje para você, que Deus te abençoe, rica, poderosamente, com toda sorte de bênção. Um grande abraço.